Qual o papel da mulher na sociedade atual? Pode-se afirmar que a mulher de hoje tem uma maior autonomia, liberdade de expressão, bem como emancipou seu corpo, suas ideias e posicionamentos outrora sufocados. Em outras palavras, a mulher do século XXI deixou de ser coadjuvante para assumir um lugar diferente na sociedade, com novas liberdades, possibilidades e responsabilidades, dando voz ativa ao seu senso crítico. Deixou-se de acreditar numa inferioridade natural da mulher diante da figura masculina nos mais diferentes âmbitos da vida social. Contudo, avanços à parte, é preciso que se diga que as questões de gênero no Brasil e no mundo devem sempre estar na pauta das discussões da sociedade civil e do Estado, dada a importância da defesa dos direitos e da igualdade entre os indivíduos na construção de um mundo mais justo. Para celebrar o papel da mulher na sociedade, em todas as áreas, teremos conosco uma especialista no assunto, Adriana Locke. Adriana é mãe, empresária, palestrante, diretora, facilitadora e consultora. É fundadora do projeto Mulher Equilibristas, Família, Carreira e Sonhos. É também facilitadora, líder e entrevistadora do programa Empretec, do Programa das Nações Unidas e é palestrante Sebrae. Conosco, Adriana Locke. Muito obrigada a essa maravilhosa apresentação. Muito obrigada ao Núcleo, a Regina, a Rose, ao Deilson, a Josi, que foi com quem tudo começou. Obrigada a cada uma e a cada um que está aqui. Gente, que lindo que é ver isso aqui. Eu comentava com a Regina, essa palestra, eu já estou com ela há 4 anos. Eu palestro outros temas, mas essa aqui me encanta. E vários estados do Brasil e também fora do Brasil, no México. E eu tenho orgulho de dizer que o maior público dessa palestra é este aqui de Jaraguá desta noite. Muito bacana. Isso. Meus parabéns mais uma vez e muito obrigada por dedicarem uma das coisas mais preciosas que vocês têm, que é o tempo de vocês. E eu vou honrar esse tempo, dando o meu melhor, contribuindo para que saiam daqui com mais informações, com mais reflexões, e se me permitirem, eu vou fazer algumas provocações, para que encontrem respostas que estão muitas vezes aí dentro. E que eu tenho a pretensão de talvez destravar algumas coisinhas que, por várias razões, a gente, e eu me incluo, travamos. Pois bem, já começo com uma pergunta. É possível atender a pressão de cuidar de nós, da família, da casa, do trabalho, do marido, e tudo isso ao mesmo tempo? Sim ou não? Sim. Mas tem algumas coisas meio loucas. Vocês sabiam que antes da gente chegar ao equilíbrio, muitas de nós passamos pelo desequilíbrio, isso mesmo. Então, essas cenas, ou nós passamos, ou estamos passando, ou vamos passar. Isso é fato. E também é libertador saber que, sim, eu vou conseguir equilibrar o prato da carreira, da família e dos meus sonhos. Entretanto, saibam que quando desequilibrar, é normal. Não seremos as únicas. O que precisamos fazer é, qual a maneira de equilibrar de novo para que eu consiga viver, sim, plena, gozando de todas as minhas capacidades, que Regina leu muito bem, e sim, me encanta trabalhar com mulheres pela força e pela delicadeza ao mesmo tempo. Isso é uma característica feminina que nós temos a obrigação de levar para o mundo, seja na nossa família, na nossa empresa e onde a gente vive. Então, a palestra foi dividida primeiro em carreira, onde a gente vai conversar sobre carreira, depois vamos abrir família, depois sonhos, e eu uno tudo isso para a gente fazer um fechamento. Então, quando vamos falar de carreira,
de tudo que eu pesquisei, seja de fontes primárias ou secundárias, com mulheres equilibristas do Brasil todo, ou mesmo em revistas e artigos científicos, o que elas fazem? Elas miram alto. Ah, Adri, o que é mirar alto? Elas encontram o topo e não sossegam até chegar no topo. Esse topo tem o mesmo tamanho para todas nós? Não. E isso é muito interessante. É eu saber qual é a minha capacidade. Aí sim, não me permitir ficar aquém da minha capacidade. Tenho 2 exemplos extremos que esclarecem muito isso. Estava eu fazendo essa palestra em Blumenau, cerca de uns 2 anos. E fui no shopping fazer as unhas. E a manicure começou a me contar a história dela. Linda e triste ao mesmo tempo. E aí ela contando que órfã, viveu num orfanato, e aos 18 anos, ninguém mais adotaria, mas alguém se sensibilizou e casou com ela para poder tirá-la do orfanato. No dia do casamento, o noivo o levou para que ela fosse no salão fazer as unhas, da qual ela nunca tinha feito. Quando ela olhou para as unhas dela, ela se sentiu uma nova mulher. Eu estou transformada, ela me dizia. E naquele momento ela falou assim, já sei o que eu quero com a minha vida. Vou transformar a vida de outras mulheres sendo manicure. E do shopping ainda, essa pessoa está no topo de onde ela poderia chegar. Encontrou o topo dela. E agora um outro oposto. Muitas de nós que temos muita oportunidade, sabemos aproveitar, que temos muita capacidade para empreender, por exemplo, somos empresárias de 1 negócio, de 2 negócios, de 3 negócios, gerenciamos muito bem a empresa da qual trabalhamos. Enfim, o cargo, por incrível que pareça, não é o mais importante. O mais importante é saber que você vai mirar, se for para trabalhar, que seja para fazer a diferença, no cargo que for. Seja de estagiária, seja de diretora. Não é o que mais importa. O que mais importa é você saber que você está na sua capacidade máxima. Isso mesmo. Ainda em carreira, tem um termo que eu acho sensacional. Sente-se à mesa. Aqui um parêntese. A palestra não tem a pretensão de comparar gêneros, masculino e feminino. Mas em alguns momentos vai ser inevitável a gente comentar. Até porque eu conversava com o Gustavo, esse jornalista que parece um modelo, e eu acredito que a mulher não venha para o mercado para competir com os homens. Pelo contrário, somos diferentes, viemos para complementar. Eles têm características próprias e nós também. E que bom que é assim. E que bom que somos diferentes. Então, conseguimos resultados por um caminho e eles conseguem resultados por outro caminho. Ora, o nosso caminho é melhor, ora, o caminho deles é melhor. E está tudo certo. Esse termo, sente-se à mesa, é um termo de Sheryl Sandberg. Eu vou citá-la várias vezes na palestra. É uma das minhas mentoras, embora ela nem saiba. Diretora do Facebook hoje. Eu a sigo já há muitos anos, quando ela ainda estava no Google. E aí esse termo ela usa porque ela percebeu que, mesmo lá onde ela trabalha, que é um país desenvolvido, que teoricamente o machismo não reina, teoricamente, porque reina também, ela percebeu que, quando tem uma reunião, algumas mulheres chegavam na sala de reunião, acompanhavam os homens, e na hora de se sentar na mesa para decidir, essas mulheres não sentavam na mesa. Ou elas se sentavam um pouco atrás, ou teve uma cena que ela presenciou que ela achou terrível, onde tinha uma pessoa, um diretor, que tinha se machucado num acidente, e a diretora gentilmente levou o diretor na cadeira de rodas. Encaixou o diretor na mesa direitinho, e quando ela foi se sentar, ao invés de ela sentar ao lado, ela se sentou atrás. E isso chamou a atenção de Sheryl, porque, tem desigualdade de salário, tem muitas coisas, mas muitas vezes a responsabilidade é nossa, e eu me incluo. Vou contar ainda alguns exemplos onde a gente pode melhorar isso e acelerar.
As pesquisas falam que a igualdade salarial entre homens e mulheres vai acontecer em 2095. A nossa geração não vai ver isso. Eu sou muito otimista. E eu acredito que a gente possa acelerar esse processo, para pelo menos a geração dos nossos filhos, as nossas filhas, poder ter uma igualdade salarial. Salarial, não de direitos e deveres, eu não vou nem entrar nisso. Eu acho que a gente tem o direito de que o homem nos abra a porta, de que puxe a cadeira. Não acho que a mulher foi feita para ser igual ao homem, não tem que trocar pneu, não tem que falar grosso, não tem que berrar na mesa de reunião. Não. Mas, enfim, o convite é esse. Sentar-se à mesa e decidir também, porque somos capazes, e colocar essa capacidade para fora. E aqui, Cecília Troiano é uma outra autora que também trabalha com vida de equilibrista. Também a sigo há algum tempo. No final tem o livro dela também como sugestão de leitura. E ela conta uma cena maravilhosamente cômica. Porque a gente sabe que existem diferenças ainda. Então, ela cita assim, vamos imaginar agora, uma multinacional, e aí uma mesa de reuniões daquelas bem chique, e tem um diretor, um homem conduzindo. Assuntos importantes, estão deliberando, e de repente toca o celular deste homem. Ele olha, se assusta, atende, fala, estou indo nesse momento. Desliga e fala assim, senhores, o meu filho se machucou na escola e eu pessoalmente vou levá-lo ao hospital. Depois a gente continua, está suspensa a reunião. E ele sai da sala. Quando ele sai, esse homem é quase aplaudido. Nossa! Além de um excelente executivo, ainda um ótimo pai. Que homem maravilhoso! Fecha a cortina, abre a cortina. Mesma multinacional, mesma sala de reuniões, entretanto, quem conduz a reunião neste momento é uma mulher. E deliberando assuntos importantes e, de repente, toca o celular desta mulher. Ela olha, se assusta, atende. Estou indo neste momento. Desliga. Senhores, o meu filho se machucou na escola e eu pessoalmente vou levá-lo ao hospital. A reunião está suspensa, continuamos depois. E esta mulher sai da sala. Quais são os comentários? Eu estou rindo, pessoal, porque aqui na frente já estão aqui matando, me respondendo antes de eu perguntar. Quais são os comentários? Tinha que ser mulher. Ah, Isaac, estou dizendo que não se pode contratar a mulher. E, gente, eu tenho vergonha do que eu vou dizer agora. Sabe de quem vêm esses comentários? Das próprias mulheres. Tem uma jornalista americana que fala que o inferno tem um lugar reservado para mulher que fala mal de mulher. Mas olha só, embora isso exista ainda, e vai existir um tempo, isso está mudando. Mudando muito. Isso aqui é um grande exemplo. Quem organizou? O núcleo da mulher. Quem convidou? Mulheres. As mulheres, nós estamos percebendo que quando nos apoiamos, nós crescemos. Isso a gente tem que aplaudir os homens, porque eles se apoiam até na sacanagem. Nós não precisamos chegar nesse nível, mas de torcer uma pela outra. Se ela foi promovida ou não, parabéns para ela. Algo ela fez que eu ainda não fiz. A Adri casou com um homem rico. Até para isso tem que ter competência. Parabéns para ela por isso. Então, quanto mais a gente conseguir se ajudar, ficar feliz com o sucesso da outra, mais rápido o universo feminino vai crescer, mais rápido a gente vai conseguir equiparar e antecipar esses 2095. E imponha-se com delicadeza. Aqui esse impor-se não é sair a grito, não. Mas aqui tem uma pesquisa também numa universidade americana, conduzida por uma mulher. E ela acompanhou 2 grupos de mulheres. 2 grupos, homens e mulheres, os 2 entraram no mestrado no mesmo tempo. Os homens, no primeiro semestre, onde é que eu posso dar aula? Não, eu começo de graça, depois a gente negocia. E já começavam a dar aula no primeiro semestre. As mulheres esperavam se formar.
Quando se formavam, eles já com experiência, já iam negociando seus salários. Olha só, já estou dando aula há 2 anos, vamos lá, ganho tanto. As mulheres esperavam ser convidadas. E quando finalmente o convite chegava, na hora de negociar o salário, elas não negociavam. Elas aceitavam e diziam, muito obrigada. Não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que, se quisermos realmente ganharmos o que merecemos, nós precisamos nos impor com delicadeza. Ok, eu vou dar essa aula perfeitamente, porque eu tenho capacidade para isso, mas eu gostaria de negociar melhor esse salário. Ou numa entrevista de emprego. Ok, no primeiro mês eu aceito, mas quando eu te der resultado, meu empregador ou minha empregadora, aumentando o número de clientes, aumentando o faturamento, nós podemos renegociar o meu salário? Simples assim. Então, é um convite para que a gente conquiste o nosso espaço, não à força, não berrando, não queimando o sutiã, não. Como Regina disse muito bem, com delicadeza, com sutileza, porque as empresas e o mundo precisam do nosso perfume, da nossa leveza, e aí a gente está sendo estudado no mundo. Esse fenômeno da mulher, que Gustavo perguntou muito bem, está sendo estudado, porque tem gente que não sabe como lidar conosco. E nós estamos sabendo muitas vezes, né? Eu brinco, mas não é brincadeira, que eu montei essa palestra para eu aprender a equilibrar os pratos. Mas, enfim, para que realmente a gente possa estar onde a gente mereça estar, no nosso tamanho. Então, ainda com relação a isso, está aqui, ó, novo pensamento feminino. Olha só o povo que está nos estudando. Antropólogos, filósofos e estudiosos do mundo. Estudaram, e sabe o que eles concluíram? Está em alta, atenção, isso é muito recente, a intuição que nós temos de graça. Deus nos deu, não precisa nem fazer força. O otimismo, a delicadeza, a leveza, o carinho. Não é mais necessário imitar o mundo masculino. Como alguns anos atrás era necessário, só éramos respeitadas se tivéssemos de cinza e preto, e não podia ter muito batom, e algumas mulheres usavam gravata para trabalhar. Vocês lembram disso? Que bom que isso está mudando. Somos mulheres, e as empresas precisam disso, da nossa contribuição feminina, de mulher, do nosso jeito delicado, leve, cheiroso, bonito, com batom, com rosa, cabelinho feito. Isso agrada o ambiente. Então, levemos isso às empresas quando formos trabalhar. Muitas pessoas me perguntam, Adri, como saber se eu escolhi a carreira certa? Primeira vez que me perguntaram isso, eu falei, e agora? E aí, pensando rapidamente, falei, peraí, vamos pesquisar esse negócio. E tem uma pergunta que vai te responder, se alguém tiver em dúvida. Pergunte-se, se você não fosse remunerada pelos seus serviços, ainda assim, você faria com o mesmo esmero? Estão na carreira certa. É isso que é bacana. Claro que o dinheiro é muito importante, mas é o trabalho, não é visando o salário ou para labore. É o trabalho para contribuir, é o trabalho para ajudar, é o trabalho para resolver. E claro, o dinheiro é muito bem-vindo, muito obrigada. A gente tem salão, unha, viagens, um monte de coisa para fazer. Mas esse é o indicador. E se porventura a sua resposta for não, liga o alerta. Quem sabe mudar de profissão possa ser uma boa opção, porque isso pode estar gerando o seu desequilíbrio. Está trabalhando numa função que não lhe cabe. Ou numa empresa que não tem a mesma filosofia que você. Enfim, N situações. Me ouvem bem? N situações, mas liga o alerta se a resposta aqui for não. E ainda, de novo, a Sharon do Facebook, ninguém é promovido se não acreditar que merece o sucesso ou se não entender o próprio sucesso. O que Sharon quer dizer com isso? Eu estou aqui há 5 anos e nunca fui promovida. O que você fez para ser promovida? Você acredita que merece? Para começar, você acredita que merece? O que você está fazendo para que receba? Algo está deixando de fazer.
mesmo que seja lá e negociar essa promoção. Então, se você acredita que está num cargo a quem, primeiro passo, muda o chip, mereço algo melhor. E agora o que eu vou fazer para? Vou me preparar, vou estudar, vou fazer curso, faculdade, vou negociar com o meu supervisor para ver o que eu preciso fazer para subir um degrau na minha carreira. Todas gostamos disso, para que realmente eu chegue ao topo, passo após passo. Estamos no pratinho. Vamos agora chamar o segundo pratinho. Família. E aqui é muito bacana. Deixa eu perguntar aqui. Quem é casada? Para ter uma noção. Quem tem filhos? Quem é divorciada? Olha, meus parabéns. Porque não, é raro ver isso. Normalmente está equilibrado, está 50%. Viúva? Solteira? Está no mercado, né? Meninas, eu tenho uma boa notícia para vocês. Uma boa. Mas deixa eu apresentar o marido da mulher equilibrista e vou perguntar se o de vocês é assim também. Porque aí, assim, uma coisa que as mulheres equilibristas me contavam, e era padrão nas respostas, era isso. Normalmente, elas não ficam muito tempo sozinhas. Ou são casadas, como a maioria aqui dessa sala, ou tem um namorado ou uma namorada, ou tem uma família muito próxima, ou tem amigos. E isso aqui forma uma estrutura para cuidar dos preciosos filhos que nós temos, para que eu consiga, sim, trabalhar tranquila, para que eu consiga, sim, fazer uma viagem mais ou menos tranquila, que quando o filho nasce, não só quando nasce, né? Mas mulher nasceu, parece que vem alguém e tatua assim. Culpada. Vamos falar sobre isso. Mas, enfim, isso é muito importante. Sem essa estrutura não tem equilíbrio. Não tem como eu ficar tranquila sabendo que meu filho está numa creche que eu não confio. Não tem como eu ficar tranquila se a pessoa que eu arrumei para ficar só essa tarde com ele, eu não conheço bem. Não existe equilíbrio sem isso aqui. E aqui, perguntei para elas como é que é o maridão, então, porque elas enchiam a boca para falar. Coisa linda de ver. E elas me contavam. A resposta era muito padrão. Adri, eu tenho um parceiro em casa. O meu marido é aquele que tem muita gente que fala que não existe. Que eu posso contar com ele, eu posso confiar nele, ele me compreende, ele divide as coisas comigo, desde buscar filho na escola, desde levar no médico, desde levar na natação. E eu consigo, ele também trabalha. Aliás, normalmente ele é o provedor, que já é o nosso próximo tópico. E eu posso contar com ele. Daí tem muitas pessoas que dizem, isso não existe. Existe ou não existe esse homem? Esperança para solteiras. Viu? Existe. Não vou me arrumar as tranqueiras que tem por aí. Não vão. Foco aqui, neste parceirão, o trabalhador. E assim, elas diziam, Adri, ele é um homem, de verdade. E aqui era muito bonito, porque assim, na empresa, às vezes, era uma diretora que tinha que assumir um papel mais sério. Em casa, ela era mulher. Não, sabe assim? E aqui, biologicamente, a mulher foi feita para receber e o homem foi feito para dar. Isso é biológico. E era muito comum ouvir delas aquela metáfora. Na minha casa, o cabeça é o homem. E eu sou o pescoço. A gente sabe que vamos comprar a casa que nós queremos, que vamos comprar o carro que nós queremos. A gente sabe disso. Mas é muito importante que o homem diga que a casa é aquela. Você já fez tudo para ser aquela. Está tudo certo. Deixa ele pensar que é ele. É importante para ele. É sério isso, gente. É importante. E de vez em quando façam algumas concessões. Porque é importante para a virilidade dele. Ele tem que se sentir homem. Ele tem que se sentir homem. Por isso, esse trabalhador é muito importante. Nos Estados Unidos, eu conversava isso com o Gustavo também, lá inverteu. A provedora é a mulher em mais de 50% dos lares. Está funcionando lá. No Brasil, eu não sei como seria.
Não sei mesmo, gente, porque eu estava contando isso no Nordeste, daí tinha um homem acompanhando a mulher, não deixou ela ir sozinha, porque ele pensou, palestra de uma mulher, vão falar de striptease e sex shop. Então, desculpa desapontá-las, eu não vou falar disso. E aí, ele levantou a mão e falou assim, dona, que não tem gigolô, não. Olha só, olha como é cultural no Brasil. Tudo bem que lá pode ser mais forte do que aqui. Mas esse é um alerta para nós. Porque, para muitas mulheres, esse trabalhador é a quem a gente admira. E é possível que, se esse homem deixar de trabalhar, a mulher deixe de admirar. E, se deixou de admirar, ferrou. Os nossos neurônios, eu aprendi isso com o professor Fialho, na disciplina que chama Ciências da Cognição, lá na UFSC, do mestrado, é a mesma ligação. Se eu admiro, eu tenho desejo. E eu quero esse homem comigo. Em todos os sentidos, bíblicos e de companheiro. Se eu não admiro, eu não quero esse homem perto de mim, não. Então, é importante que este nosso homem seja o homem. O que trabalhe, o que seja parceiro. Ele também é meio equilibrista. E, gente, tá a prova aqui, esse homem existe. Cabe a quem está na pista escolher o homem certo. Porque uma outra armadilha do cérebro nossa é nosso cérebro busca fatos e dados para justificar as nossas crenças. O professor Fialho também me ensinou. Por que isso é armadilha? Vou repetir um exemplo dele. Se uma mulher acredita que o homem é cafajeste, quando esta mulher vai para a pista, quem ela atrai? Um cafajeste. Só para dizer, tá vendo? Vive dizendo que todo homem é cafajeste. Olha a armadilha. Então, se eu vou atrair quem eu acredito, vamos acreditar naquilo ali, ó. Se o equilíbrio é necessário para elas, é também para eles, dividir responsabilidades da casa, um lava a louça, outro seca. Não todo dia, porque homem não gosta disso, e isso é mais nosso. Mas, de vez em quando, uma ajudinha cai bem. Tem homem, quando cozinha, nos coloca no chinelo, né? Que maravilha. Dos filhos, e ser alguém com quem podemos contar. Então, isso é fundamental para o equilíbrio, e isso é possível, tanto é que aqui na plateia não precisamos nem sair disso. Vocês já passam por isso, vocês sabem o quanto isso é importante para que, sim, consigam equilibrar esse prato. Ainda em família, antes tem uma frase que eu amo também, que daí tem algumas mulheres que falam assim, esses homens aí, mas olha só, não sou eu dizendo, Honoré de Balzac é um homem que fala, é tão absurdo, você viu que até mudei tom de voz para ficar mais romântico, é tão absurdo dizer que um homem não pode amar a mesma mulher toda a vida, quando dizer que um violinista precisa de diversos violinos para tocar a mesma música. Então, vamos valorizar esse homem que está ao nosso lado. E sim, é possível que ele as ame a vida inteira. Vamos dar motivo para que ele nos ame. Lindas, cheirosas, amáveis. Aliás, a amorosidade já vem de graça conosco. É só a gente liberar, não precisa nem fazer força. E nosso homem precisa disso. Em família, um tema que eu amo falar, que eu tenho que me cuidar para não passar, que é filhos. Aqui são provocações, depois eu venho com respostas. Tê-los ou não tê-los? A maioria aqui tem. Confere. Como ser mãe nos dias de hoje? Talvez alguns aqui já são e já saibam até o que eu vou responder. E que decisão devo tomar? Ser mãe ou não ser mãe? Tem muita mulher que acha que filho vai atrapalhar a carreira. Muitas equilibristas falam assim, eu me tornei uma profissional ainda melhor depois que eu fui mãe. Passaram por isso? Eu passei também. Por quê? Se a gente está na empresa 8 horas, a gente faz chover. Não dá para deixar o relatório para amanhã, porque eu tenho que pegar o filho na escola às 6, então o relatório vai ficar pronto até às 6. Só um exemplo. Enfim, se a opção for tê-los, prepare-se. A tatu culpada. Gente, isso é natural de todo ser humano, sobretudo da mulher. A gente tem que aprender a lidar com essa culpa. De vez em quando passar uma base, aquela bem boa, mas olha só, tem muitas de vocês que estão aqui, curtindo, porque consigo perceber, estão atentas comigo, e isso muito me deixa feliz, mas eu sei que, será que ele já jantou? Será que ele já tomou o remédio? Porque o pai dele esquece o remédio, e aí, eu não devia estar aqui. Por que eu vim? Eu devia estar em casa.
Daí está em casa, a gente está no trabalho. Que droga que é isso, né? Que droga. Como fazer para isso? Já vou dar a resposta, não dá para não antecipar. Mas, enfim, tenha sempre essa base com você. Quer ver quando machucou e você está longe, você não consegue socorrer. Daí vem um neon, assim, né? É um pink, um amarelo, um azul, assim, de longe. Culpada! Isso, para começar, isso é muito improdutivo. Porque aí a culpa nos leva a algo terrível, que é a compensação. Aí ferrou. Todo um processo de formação de filhos que a gente conseguiu educar, essa compensação acaba com tudo. Porque aí a gente fica incoerente. E nossos filhos não seguem o que a gente fala, eles seguem o que a gente faz. E começam a imitar o que a gente faz errado, para talvez imitar o que fazemos certo. É muita responsabilidade para um pai e para uma mãe. Mas funciona. Então, vamos segurar essa tal de culpa. Tem pílula para isso logo no final, para negociar, não vai sumir, nós vamos morrer com ela, vai estar aqui, mas basezinha, pó, blush, para não deixar ela atrapalhar a nossa vida, porque vai comprometer a vocês, a carreira, esposo e, sobretudo, o nosso bem mais precioso, os nossos filhos. Como seria nos dias de hoje? Perguntei, como é que vocês fazem? Porque, assim, tinha uma, em Rio do Sul, aqui, 3 negócios, 3 bebês. Falei, e o marido, né? Não é 3, porque era tudo 3. E o marido. A resposta era muito comum, assim, Adri, eu vivo o momento presente. Quando eu estou com eles, eu estou com eles. Não tem Facebook, não tem WhatsApp, não tem celular, não tem computador. Até porque eu só tenho 2 horas. Então, ou a gente vai ver um filme, ou a gente joga um jogo, ou nós vamos conversar, ou vamos passear, vamos num parque, mas eu estou com eles. Vivo o momento presente e priorizo. Daí uma me contou que marcou consulta para o filho, dessas que um médico é tão bom, que 6 meses depois, e no dia da consulta, adivinha? Ela não estava. E aí, para remarcar não dava, porque era mais meio ano, como que ela priorizou ele mesmo estando longe? Combinou com o pai da criança, abriu o Skype. Chegou lá na hora da consulta, o doutor lá, o filho aqui, o pai, que com todo respeito, mas nessa hora não sabe nem responder, nem perguntar. E a mãe por Skype, conversando com o médico, com o doutor, o pai concordando, tudo certo, a mãe lá em outro estado, o filho aqui, o pai ali, conseguiu priorizar mesmo não estando presente. Então, elas encontram uma maneira de priorizar sim, se não for com o corpinho, pelo menos o resto está ali com eles. E educar um filho é o maior desafio da nossa vida. Eu brinco que dar palestra é fácil, conduzir empresas, ser coordenadora da mulher é fácil, agora formar um novo ser, que vai dar continuidade à nossa espécie de sangue, de genética, é um desafio. O sentimento nos cega, sim, educar filho dos outros é fácil, mas, em compensação, quando um filho sorri, ciência comprova, para uma mãe é o mesmo prazer de um orgasmo. É louco isso, é louco. Tamanho prazer que a gente sente ao ver o filho sorrir. Por isso que a gente faz tudo para ver o filho sorrir, lógico, é prazeroso para nós. E forma eles. Quanto mais felizes eles forem na infância, mais possibilidades de eles serem felizes na vida adulta. Então, quem de repente botou o pé no freio, na carreira para acompanhar o filho, show de bola. É uma ótima forma. Depois ele cresce, não vai querer saber da gente, a gente acelera a carreira. Mas pelo menos a tua formação está ali naquele serzinho lindo, maravilhoso e incrível. Tem um outro ícone, ainda com família, que me surpreendeu quando eu ouvi. Que aí eu perguntei assim, tá, e quando tudo que você planejou, mulher equilibrista, deu errado, o que você faz? Onde é que você se apega? Eu já volto nessa frase, é porque eu quero contar aqui, ó. Se apega na fé. E interessante, não havia uma religião predominante, mas havia dentre todas uma conexão com algo superior. Umas iam à missa, outras era importante comungar, outras meditavam, outras tinham práticas, enfim, mas algo que as conectava com o
superior. A transcendência. O ser humano tem necessidade de transcender para ser feliz. E nelas isso era muito desenvolvido. Pronto, agora posso voltar aqui. Tem mãe que se culpa por trabalhar fora. Não devia estar em casa, devia estar em casa. E aí tem uma pesquisa. Agora eu vou passar uma base da MEC na culpada. Daquelas, olha só. Cecília Troiano pesquisou e concluiu que a felicidade dos filhos não está diretamente relacionada de a mãe estar em casa ou não. Os resultados da pesquisa dela são similares às mães que estão em casa e às que trabalham. O que acontecia? Criança não é boba. De boba só tem os pais. Não é nada. E aí, na pesquisa, apareceu assim: como minha mãe está em casa sempre, ela fala que amanhã ela vai brincar comigo. Só que daí, esse amanhã não chega. Porque de segunda, como ela vai ter tempo amanhã, amanhã a mãe brinca. Acabou a semana, a mãe não brincou. Criança se liga disso. A mãe que trabalha, como só tem 2 horas, 1 hora, 3 horas, meu filho e meus filhos venham cá, porque é o tempo que a mãe tem. Outra coisa, criança se ligou que mãe que não trabalha, e não tem nada de errado. Que bom se você pode ficar em casa, porque já é uma ótima profissão. Mãe que não trabalha tem menos renda na família. E aí a criança percebe que eu queria tanto aquele jogo, que o meu amigo já está na versão 2.3 e eu ainda não ganhei nem a versão 1.0. Se ligam disso. Por que eu trago esses dados? Para realmente não nos sentirmos culpadas. Não é o fato de trabalharmos fora que vai comprometer a formação dos nossos filhos. Desde que todo o resto esteja funcionando, claro. Voltando para a espiritualidade, tem algo fantástico, mulheres. Que é assim, eu vi muito delas. A regra de ouro está presente em todas as religiões. Não faça ao outro o que não gostaria que fosse feito com você. Não vou desejar o marido da outra porque não quero que desejem o meu. Simples assim. Não vou cobiçar o cargo da outra porque não quero que puxem o meu tapete. Simples assim. Esse é um padrão de comportamento delas. E, principalmente, ama o outro como a ti mesmo. Antes de eu continuar essa frase, eu trouxe um vídeo para vocês que vai, talvez, destravar algumas coisinhas que possam estar atrapalhando o equilíbrio. Eu vou pedir que, gentilmente, você dê um toquezinho aqui. Demonstração. Unam as pontas e ajustem ao corpo. Para abri-lo, puxe a parte superior. Retornem o encosto de sua poltrona para a posição vertical, atendendo aos avisos de não fumar e verificando o travamento da mesinha à sua frente. Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio que estão localizadas acima de seus assentos. Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente. Puxe uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio, colocando-a sobre o nariz e a boca, ajustando o elástico em volta da cabeça e respirando normalmente. Passageiros acompanhados com crianças deverão ajustar o elástico da máscara primeiro em si e em seguida auxiliar na colocação de outra máscara na criança. Esta aeronave possui luzes... Já ouviram isso? Várias vezes. Se você estiver acompanhado de uma criança ou idoso, coloque a máscara primeiro em você. Primeira vez que eu ouvi isso, há muitos anos atrás, eu confesso. Se enganaram? Como é que não ajudou a criança ou um velhinho? Até que eu percebi que a enganada era eu. Como é que eu vou querer amar alguém, seja meu filho, seja meu marido, seja meu trabalho, se eu não me amo? Como é que eu vou querer respeitar alguém se eu não me respeito? Como é que eu vou querer doar meu tempo para alguém se para mim eu não dou meu tempo? As equilibristas se amam, sim. Elas reservam tempo para elas. Elas fazem... depois tem um tópico falando sobre isso. Elas planejam o tempo, seja para academia, seja para hobby, seja para o lazer, para salão, seja para não fazer nada. Mas elas sabem que esse tempo para elas é fundamental para parar, muitas vezes, tudo, para respirar, para ir dormir, porque não está dormindo direito, mas é um respeito a si. E isso não é egoísmo. Isso é responsabilidade com o outro. Se eu quiser ser
a empreendedora, a mulher equilibrista, a dona de casa, a esposa maravilhosa e mãe incrível, sensacional, eu tenho que cuidar de mim. Que bom que o marido cuida, que bom que o pai e a mãe cuidam, mas não posso esperar por eles. A responsabilidade de eu estar bem é minha. O sobrenatural ajuda, os meus cuidados ajudam. Pequenos presentes. Adri, não tenho grana. Para e vai ver pôr do sol. Para algumas mulheres isso é o presente. Passa e vai comer aquela comidinha que você gosta, ou prepara a comida que você gosta. Abra um vinho só para você. Hoje eu vou brindar a mim. Se presenteie, se ame. Quanto melhor você estiver, melhor você vai ser. Ouvi isso de um terapeuta, um senhorzinho já. E aí, falando sobre educação de filhos e tudo mais, eu estava grávida, ainda fui buscar algumas informações, isso em 2004. Ele falou assim, eu só vou te dizer uma coisa, Adriana. Você quer ver seu filho feliz? Eu falei, é tudo que eu mais quero. Mateus estava na minha barriga, hoje tem 11 anos. Ele falou 2 palavras. Seja feliz. Os filhos são um reflexo de vocês. Se eu estou estressada, pode conversar com a prof. É a semana que ele está agitado. Se eu estou bem, até aprende melhor. Então, por respeito ao outro, eu vou me amar primeiro. Isso as equilibristas fazem e eu os convido a fazer também. Se saírem da palestra só com isso, já valeu e já vai fazer diferença a partir de amanhã na vida de vocês. Mas em frente, porque agora a gente tem algo muito importante também, que são os sonhos. Aqui eu dividi em cima das pesquisas em meu tempo. Como estou usando meu tempo? Adri, que tempo? Eu não tenho tempo. O momento presente, que a gente vai falar já já, e o que eu faço por mim em cima dessa conversa que começamos há pouco. Enfim, uma provocação com todo respeito, se me permitem. Vai viver ou vai deixar a vida passar? E passa, gente, a vida não espera. Não espera. A melhor maneira de viver o seu tempo é viver bem o agora. Tem vários livros excelentes que falam sobre isso. Não quer dizer que eu não vou projetar meu futuro. Vão, inclusive, eu vou estimulá-las a isso. Entretanto, mesmo sabendo onde eu quero estar com 80, 90 anos, o que eu faço agora é o mais importante. Porque é tudo que eu tenho. Eu não sei se eu vou chegar no hotel hoje. Não sei. Então, agora eu vou viver intensamente, porque é tudo que eu tenho. As equilibristas fazem isso. Ao equilibrar os pratos. Se esse é o momento de viver o prato da família, sou família agora. Estou na empresa, empresa. Estou comigo. Verdadeiramente, de corpo, mente e coração. E aqui, o que a gente já falou. Elas planejam. A média é 4 horas por semana. A Adri do céu, isso é impossível. Pelo amor de Deus. Se tu não conseguir levantar meia hora mais cedo todo dia por você, meia hora por dia, já tenho quantas horas na semana? 2 horas e meia. Sem mexer na agenda. Só estou levantando meia hora antes, 2 horas e meia. Então, o tempo tem. Olha só. Todas temos as mesmas 24 horas. Todas. Por que algumas de nós conseguem fazer muito e outras não? Porque planejam, porque administram, porque monitoram, porque não entopem a agenda. A gente é capaz de muita coisa, verdade. Nossas ligações neurônicas são gigantes, por isso que a gente abre vários assuntos e consegue acompanhar todos eles, diferente dos homens. O cérebro do homem é maior, mas tem menos ligações, por isso que eles têm gavetas, normalmente são 3. Sexo, futebol e cerveja. E não mistura que vai confundir. Abriu, fechou. E às vezes a gente nem fecha, né? E tá lá, todas as gavetinhas abertas. Mas vamos planejar esse tempo para que eu possa, sim, fazer tudo e ainda sobrar tempo para mim. Dá para fazer. Me disciplinei, até eu consigo fazer sobrar tempo para mim com uma agenda lotadíssima. Dá sim. E aqui convido também a uma reflexão mais profunda. Nossa vida é muito preciosa. Você já pensou qual é o seu projeto de vida? Que histórias você quer contar? E qual é o seu legado? Eu nunca pensei nisso. Ou já sei certinho como vai ser isso. Isso é importante para saber que quando a gente partir dessa para melhor,
a nossa semente, o mundo fica um pouquinho melhor, o meu mundo, porque eu realmente contribuí com algumas coisas. E aqui eu trago algumas mulheres, vou contar rapidamente quem são, e é possível que você se identifique com uma ou com outra. Segura isso. É possível que seja o teu principal talento. E aí dá uma atenção maior. Conhecem essa mulher maravilhosa? Alice Keating, mãe do Guga, que o Guga é o que é porque essa mulher fez. Eu tive a oportunidade de escrever um capítulo de um livro que chama Mulheres em Ação, e eu entrevistei a dona Alice, que é um exemplo de mulher. Mas, enfim, o grande legado dela, ou a história dela, além do Guga, é o Instituto Guga Keating, que cuida de crianças e de pessoas com deficiências, assim como ela teve o filho que partiu. A vida dela está dedicada a isso. E ela é feliz por isso. Trago também uma senhora, essa já partiu, chama Chiara Lubich, italiana. O legado dessa mulher hoje está em 190 países, de 205 mesmo. Então, como que começou? Segunda Guerra Mundial, lá na Itália, tudo sendo destruído. Faculdade que ela ia estudar, casa onde ela morava, ela pensou, mas será que tudo passa nessa vida? Não tem algo que não passe? E ela se deu conta de que Deus não passa e o amor ao outro não passa. E ela decidiu viver o amor ao outro. Então, por exemplo, deu guerra lá, Roseli se machucou. Eu tenho um remédio em casa, tenho 2. Um já não é mais meu. Vai para a Roseli. A Regina está com frio, tem 2 blusas, uma já não é mais minha, vai para a Regina. E as pessoas começaram a ver isso, e acharam o máximo, e começaram a imitar. De dividir, de amar o outro, de compartilhar, às vezes, o que estava sobrando, mas que ajudava. Enfim, 190 países imitam o jeito dessa mulher funcionar, e ela nem está mais conosco. Uma outra mulher, o legado desta mulher, chama Nuveloc, também já partiu, minha tia. Nunca vai aparecer em revista, nem em jornal, nada. Dona de casa, trabalhou na roça e foi dona de casa. Mãe das minhas primas, avó das minhas primas em 2º grau. O legado que minha tia deixou, escolhendo ser dona de casa, foi com a família. E é belíssimo, porque quando ela partiu, o meu tio, que era o macho alfa, ficou perdidinho. E hoje, quando eu vou passar Natal ou Páscoa, lá no interior do Paraná, que é onde eles moram ainda, em Cascavel, a sobremesa que eu como, que minhas primas preparam, é a mesma que a tia Núbia preparava. Então, isso me ensina muito, porque ao mesmo tempo que eu posso fazer história para o mundo, eu posso fazer história para a minha família. Eu posso viver, mesmo depois que eu não estiver aqui, com a minha família. E isso é muito importante. Clarice, telefonista da Câmara, ganhou o prêmio de funcionário do ano. O topo dessa mulher é ser telefonista, que também veio da roça, que nunca tinha trabalhado. Mas o que essas mulheres têm em comum, que eu vou contar já já, porque ainda quero falar dessa mulher aqui. Sheryl Sandberg, então, diretora do Facebook, empresária, mãe, viúva agora há pouco tempo. E aí é muito bacana, porque ela tinha uma postura, e quando ela perdeu o esposo, ela ficou meio perdida. E aí ela disse, eu não sei como as mulheres que não têm marido conseguem equilibrar. Como é difícil equilibrar sem o meu parceiro. E ela conta isso chorando. E ainda assim, está lá, toda poderosa, conduzindo, inspirando milhões de mulheres. Escreveu um livro fantástico, que também eu trago no final, para sugerir como leitura, que chama Faça Acontecer. E é uma mulher sensacional que está dedicando a vida dela para a carreira, junto com os filhos, mas sentindo a perda do marido do qual ela tanto amava, que foi o 2º marido. Conhecem essa? Que figura, não? Luísa Helena Trajano, hoje presidente do Magazine Luiza. A história dela também é belíssima. Começou a trabalhar aos 12 anos na empresa dos tios, que tinha outro nome, que depois que surgiu o Magazine Luiza, mas que hoje é o que é por causa dessa mulher. Também é casada, também tem filhos, mas que está fazendo o seu legado no varejo brasileiro, ganhando de empresas que tinham muito mais potencial do que ela. Mulheres de fibra. De repente, o meu legado vai estar no esporte, assim como essa dupla maravilhosa, campeã, que é a Agatha e Bárbara. Ou não,
vai estar, adoro artes, queria muito ser modelo, quero muito ser modelo, quero ser empresária e modelo. Por que não eu me inspirar na melhor, que está no topo há muitos anos? De repente, tenho vocação para a política. O que Angela Merkel faz na Alemanha como chanceler é de aplaudir. Muitos países europeus estão em dificuldade e com homens competentes administrando. E a Alemanha consegue trabalhar muito bem, ainda ajudar os outros países e se manter bem com uma mulher. Então, o que elas têm em comum? Amam o que fazem. E eu acredito que vocês também amam o que vocês fazem. Elas escolhem, elas contam com uma estrutura, planejam e administram bem o seu tempo. Isso aqui é base para o equilíbrio. Tem um desses tópicos que a gente ainda não falou, que é o da escolha. E aqui, vamos lá para o futuro agora. Como você se vê? Se vê, de repente, rodando por aí, fotografando o mundo, e só. Ou se vê com netos. E aqui, gente, uma parada. Uma vez eu tive uma moça que começou a chorar na palestra. Uma moça não, já uma mulher. E depois ela me contou. Ela se via com netos, só que ela já estava com mais de 40 anos, focou muito no prato da carreira, não casou e não teve filhos. Não tem mais o que fazer. Vai ter que fazer uma outra escolha daquelas duas. Ou me vejo sim com meu velhinho do lado, coisa mais amada do mundo. Vixe, eu estava pensando em chutar meu marido, mas se eu tenho essa imagem, quem sabe eu seguro ele mais um pouco? Mas olha só, como é importante fazer essa projeção. Como você se imagina envelhecendo? Porque, até as mais jovenzinhas, logo, logo nós estamos aí. Logo, logo. Então, que seja como vocês escolhem. Quero estar com o neto, quero estar com o marido, quero estar com o meu velhinho, enfim. E tudo o que fizermos hoje vai contribuir para chegar àquilo ali. Ou, se não escolhermos logo, deixa a vida me levar. Mas daí, para as mulheres equilibristas, isso não vale. E aqui, então? Adri do céu, que escolhas eu devo fazer? Isso é muito delicado do momento de vida de cada uma. É saber que em algum momento você vai priorizar sim a carreira. Se de repente engravidar, continua trabalhando, mas a prioridade agora é o filho, é o feto. Estou bem aqui, eu queria tanto viajar o mundo, ainda não viajei o mundo. Ou então eu queria cuidar de mim, porque eu ainda estou no sobrepeso e não consigo. E eu queria montar o meu negócio, e eu queria... Enfim, comecem a fazer desde já escolhas conscientes. É fácil escolher? Não. De novo, como o nosso cérebro entende? Se eu tenho 4 alternativas, não, eu vou escolher uma. Ou eu tenho 3, carreira, família e sonhos. Vamos ver qual que eu vou priorizar. Se eu escolho uma, sabe como que o nosso cérebro entende de imediato? Estou renunciando outras 3. Renunciar é ruim, perder é ruim. Então, para não renunciar, não vou escolher. E aí, quando a gente se dá conta, pode acontecer como essa mulher que estava chorando. Acordei. É tarde. Então, parem agora. Façam uma parada na vida. E comecem a fazer algumas escolhas agora. E saibam que talvez não dê para ter tudo. Se quiserem equilibrar, é possível que não seja um destaque nenhum dos 3. Não consegui a promoção porque eu decidi ficar com meu marido e com meu filho porque eles estavam doentes. A colega conseguiu. Parabéns para ela. Prêmio de mãe do ano que eu queria tanto, na reunião dos pais, eu não consegui porque meu chefe não me liberou. Sonhos, não deu para realizar todos, porque eu escolhi dividir o meu tempo realizando os sonhos também do meu filho e do meu marido. E sabe o que é melhor? Tá tudo certo. É dormir tranquila, sabendo que sim. Tudo que eu vou escolher vai ter perda. É fato. O que é mais importante para a sua vida? Que aí a perda passa a ser insignificante. Mas escolha o que você quer de verdade. Está lá, velhinho, o que você quer contar
Que história você quer contar com a tua vida? Escolha essa história. Mas, ai do céu, escolhi. E se amanhã tiver uma outra oportunidade e eu quiser mudar? Muda. Com a maior liberdade do mundo. O que os outros vão dizer? A vida é de quem? Tua. É da tua vida que a gente está falando. Então, escolhas e renúncias para todo mundo. E saber que ixi, escolhi mal. Troca. Achei que fosse o cara, não é? Troca. Simples assim, né? Brincadeira. Mas, brincadeira só que não, né? Mas, enfim, escolham com a liberdade de mudar, mas escolham. Para não acontecer de chegar lá na frente e acordar e falar assim, não era essa história que eu queria contar. Contem a história que vocês escolheram. Se erraram, putz, a vovó tomou o caminho errado, mas pelo menos a vovó escolheu. Né? Muito melhor do que deixar a nossa vida na mão, sei lá, de outras pessoas escolherem. Porque se a gente não escolher, alguém vai escolher por nós. Então, se for para errar, que seja a gente. E saber que sim, que às vezes não vai dar para ter tudo. Ok, o que é mais importante? Vou agarrar isso e vou ser feliz com o que eu tenho. Pois bem, essa aqui é uma escritora que eu adoro. E aqui a gente já está encerrando. Porque tem muita mulher, sobretudo, que tem uma autoestima que não é bacana e uma autoconfiança que não é bacana. E, às vezes, ela se esconde porque ela acha que vai ofuscar ou que vai atrapalhar. E essa escritora, Mariane, ela tem uma frase sensacional. Eu vou pedir liberdade para ler, para ficar na íntegra o que ela traz para nós. Queria que fossem minhas as palavras dela. E ela fala assim, ó, que, sobretudo na mulher, o nosso maior medo não é de sermos incapazes. A gente sabe quanto é capaz. O nosso maior medo é descobrir que somos muito mais poderosos do que pensamos. É nossa luz e não as nossas trevas aquilo que mais nos assusta. Vivemos nos perguntando, mas quem sou eu? Eu me julgo tão insignificante para aceitar o desafio de ser brilhante, sedutora, talentosa, fabulosa. Na verdade, por que não? Ou, na verdade, quem é você para não ser? Procurar ser medíocre não vai ajudar em nada, nem o mundo, nem nossos filhos. Não existe nenhum mérito em diminuir os nossos talentos apenas para que os outros não se sintam inseguros ao seu lado. Se Deus nos deu um talento, o mínimo que temos que fazer é liberar esse talento para ajudar outras pessoas, para termos mérito também, mas para levar esse talento ao mundo. Nos foi doado. É nossa obrigação repassar isso. Nascemos para manifestar a glória de Deus, que está em todos nós, e não apenas em alguns eleitos. Todas, eu repito. Quando mostramos essa luz, inconscientemente damos permissão para que nossos amigos também possam brilhar. Quando vocês liberam a luz de vocês, vocês dão inconscientemente permissão para outras brilharem também. E quanto mais nos libertarmos do medo, mais nossa presença libertará os outros. Então, grandes mulheres, brilhem, liberem o talento que vocês têm, busquem o topo, busquem o equilíbrio e vivam a vida da maneira mais plena e intensa que vocês conseguirem. Muito obrigada. Agradecemos, Adriana, pela ótima palestra. Pedimos a gentileza que você permaneça aqui, Adriana, para receber uma lembrança que a Regina, nossa coordenadora, vai entregar a você. Adoro. Ai, que lindo. De coração. Obrigada, de coração também. Sinta-se abraçada por cada um de nós aqui. Obrigada. Você é gigante, Regina. Não, gigante. sou não.
Lembramos a todas de preencher o formulário de avaliação deste evento e um agradecimento especial para nossos patrocinadores